Mais um podcast na Kombi e hoje estou aqui com o Alan, talento nato de Barueri, engenheiro, já estudou no ITB, já fez estágio na Secretaria de Obras, não é isso, Alan? Pois é, isso mesmo, pessoal. Vem acompanhar essa história abençoada e conto com você. Vem! Vem, gente, coloque seu cinto e vem! Mais um podcast e hoje aqui com Alan Barbosa, uma pessoa incrível, e eu tô falando assim, incrível mesmo, porque tem um currículo vasto, muitas experiências, muitas coisas para contar, e eu queria que você se apresentasse, Alan. Primeiro, eu quero agradecer por você ter aceito o nosso convite de estar aqui, e eu queria que você se apresentasse um pouquinho lá pro pessoal de casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo esse podcast, mas desde já quero agradecer, Roberto, por essa oportunidade, pelo convite de estar aqui nesse dia abençoado, e quero contar um pouquinho da minha história para inspirar jovens, inspirar algumas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um papo produtivo. Me chamo Alan Barbosa, tenho 28 anos, sou casado com a mulher mais bonita do Brasil e do mundo, chamada Gisele Barbosa. Vou ser pai agora, ela está grávida de 5 meses. Sou engenheiro civil, sou cristão e vamos aí, vamos começar essa brilhante apresentação deste podcast. Aí. Alan, barueriense, porque tá aqui desde que nasceu. É até engraçado, né, que eu nasci em Mairinque, mas a partir do meu terceiro dia de vida, eu sou barueriense. Mas seus pais já moravam aqui? Meu pai já morava em Barueri, eu só não nasci em Barueri porque no dia que minha mãe foi me ter, não tinha leito nos hospitais de Sameb, e aí por isso que a gente teve que ir para Mairinque. Mas tirando isso, depois do terceiro dia, eu já comecei, teoricamente, a ser cidadão barueriense e até hoje, graças a Deus. E Barueri, 28 anos atrás, como foi sua infância? Vamos lá. Eu sou o filho mais velho, meu pai se chama Álvaro Cordeiro de Souza, minha mãe Givalneide Gisélia Barbosa. Eu sou o mais velho, depois de mim tem o Rian Barbosa e o Tauan Barbosa, são meus dois irmãos. A minha infância foi uma infância muito boa, graças a Deus nós viemos de uma família de origem humilde, mas nunca faltou nada na nossa casa, sempre foi uma casa que Deus tem abençoado até hoje. Comecei a minha vida teoricamente profissional a partir dos 12 anos, eu brinco que meu primeiro emprego foi vender rasteirinha. Eu vendia rasteirinha nas casas das vizinhanças. Porta em porta. Porta em porta, enchia a sacolona lá e começava a vender. Sempre comunicativo. Sempre comunicativo. Cheguei na casa da vizinha, oferecia a sandália, ela comprava e cada sandália que eu vendia ganhava R$1. Aí durante a semana eu vendia 50 sandálias, então eu já começava a calcular, opa, já tenho R$50 durante essa semana. E assim eu ia. Vendi já sandália, já vendi lingerie para minha mãe. Minha mãe antigamente tinha uma loja que vendia lingerie, camisa masculina, e eu enchia o pacotão e ia na casa da vizinhança vender também, e sempre ganhei um dinheiro. Aí depois de tudo isso, fui trabalhar numa lan house, do ex-líder de adolescentes meu, o Adriano. Para quem é novinho, abaixo dos 15, nem deve saber o que é uma lan house, né? Pois é, tá vendo só? O que tinha lá nessa lan house? O povo ia lá fazer o quê? Jogar ou trabalhar? A lan house o pessoal ia para mexer antigamente no MSN, no Orkut, montar currículo, né? Era uma lan house que tinha 15 computadores que você alugava a hora, eu lembro até hoje, era R$1,50 a hora. Era R$1,50 a hora e o pessoal passava o dia lá jogando Counter-Strike, outros jogos assim por demais. Mas a internet era discada ainda, não era? Não, aí já era um negócio, já tinha começado a melhorar um pouquinho já, não sou tão velho assim, Mas foi logo em seguida, depois da lan house, que eu fiquei lá durante um ano e meio, comecei a ingressar no ITB. Do ITB eu fiz técnico de edificações, de 2011 até 2013. Fiz o curso de técnico de edificações. Mas você já sabia o que queria fazer quando foi para o ITB? Boa. Antes de ir para o ITB, com uns 13 para 14 anos, é aquela fase que você já começa a pensar, o que eu vou fazer? Até pelo fato de Barueri dar essa possibilidade de você estudar o curso técnico juntamente com o médio. Sim. Então eu comecei a fazer testes vocacionais. E eu fazia teste vocacional, aí é engraçado que eu fazia, dava a primeira opção, engenheiro civil,
a segunda cozinheiro Meu Deus! e a terceira administrador. Eu até brinco que cozinha também, que é um hobby. Eu gosto Mas muito de você cozinhar. cozinha? Demais, demais. Eu gosto muito de cozinhar. Em casa Só mesmo. acredito comendo. Vamos marcar o dia aí, sem dúvida. E em casa mesmo eu amo cozinhar. E dava essas três opções. Aí eu comecei a estudar um pouco mais cada uma delas e eu vi que eu mais me encaixei na área de engenharia civil. Aí eu falei assim, eu quero fazer engenharia civil. Aí eu fui pesquisar na relação de cursos do ITB e encontrei o técnico de edificações. Quando eu encontrei o técnico de edificações, eu me cadastrei na vaga, graças a Deus fui selecionado para começar a estudar. Estudei de 2011 até 2013. No ano de 2012, o ITB soltou uma lista de pessoas que queriam ingressar no estágio. Eu lembro até hoje, era apenas 6 vagas na época. Era apenas 6 vagas, eu me cadastrei e eu fui um dos selecionados. Naquela época você era selecionado pela nota. Olha, então você já era aquele aluno que tirava os 10. Eu sempre tentei, né? Graças a Deus sempre nessa parte fui dedicado na parte de avaliação e tudo mais. Eu comecei a ingressar aqui na Secretaria de Obras, onde a gente está hoje. Foi o meu primeiro estágio. Eu trabalhei de 2013 a 2014. Eu trabalhei no departamento de topografia, que a minha primeira chefe foi Ana Paula Isalino. Mas você saía para campo? Saía para campo também, ficava na secretaria e saía para campo. Aqui dentro do escritório eu ficava na parte de desdobro, anistia, fazia planta topográfica, desenho de traçado de rua, toda essa parte eu trabalhava aqui. No campo a gente vistoriava as obras e também fazia o trabalho de campo de topografia mesmo. Aquele que um fica segurando. Isso que é mesmo. aquilo ali? Aquele dali é um teodolito. Aí um segura, o outro vai lá medir. Isso. Outros também, hoje os mais modernos, usam a estação total. Até é engraçado que se você entrar no site de Barueri, você vai ver que a cidade de Barueri ela é georreferenciada. E na época que fizeram o georreferenciamento de Barueri, eu fiz parte. Ou seja, as 3 pessoas que estão lá na minuta do georreferenciamento, é eu como auxiliar, que na época eu era estagiário, tem o Sérgio Cuciti, que é topógrafo daí até hoje, juntamente com o Luiz, o Noel, o engenheiro Joaquim e a Ana Paula Isalino. A gente georreferenciou toda a cidade de Barueri, puxando do ponto zero, que é da nossa USP, São Paulo. Que legal! Aí depois desse estágio da Secretaria de Obras, trabalhei na empresa chamada Execução. Trabalhei lá durante 2 anos, 2014 e 2015, novembro de 2015. E quando foi em 2016 eu ingressei na empresa que eu estou até hoje. Você acha que o estágio te ajudou a ingressar nessa empresa? Incrível que pareça, eu dedico muito ao meu estágio. Até é interessante que eu tenho um bom relacionamento profissional com a minha antiga chefe, Ana Paula Isalino. Porque eu brinco com ela que 70% do que eu sei eu aprendi aqui. Incrível que pareça. Didática de desenho, interpretação de projeto, análise de cálculo, todo esse macete, esses caminhos eu aprendi através da Secretaria de Obras. Então faz muita diferença. Total. Um bom estágio, né? Um bom estágio faz Porque às vezes diferença. o pessoal procura um estágio pensando assim, só de repente na remuneração ou se é próximo de casa. Sim. E não pensando na experiência que ele pode te proporcionar para o futuro, né? Sem dúvida, isso é verdade. Até porque quando a gente começa a pensar e raciocinar, nós vemos que tipo, o estágio não é para você ganhar dinheiro. Estágio é para você ganhar conhecimento. Exato. Que através do conhecimento, lá na frente você vai ter uma vida profissional bem melhor, financeiramente falando. Mas eu falo para você que eu sou muito grato ao estágio daqui que eu fiz em Barueri, na Secretaria de Obras. E depois da execução fui para a empresa que eu estou até hoje, que é a Scopus Construtora. Aí dessa empresa eu estou desde 2016. Aí é até interessante que hoje, quando chega alguém novo, e até um estagiário, quem treina na empresa sou eu. Ah, que legal! E eu lembro da época que eu aprendi aqui. Porque para você ensinar, a primeira coisa que você tem que ter é carinho, dedicação. Porque a pessoa, no modo de dizer popular, chega cru. Sim. Então você tem que se dedicar tem que ter paciência. Ter paciência total, repetir, voltar atrás. Ah, não entendeu? Vamos ver outra metodologia. E outra, né? Lembrar que quando você foi um estagiário, quando você estava no começo de carreira, você também não sabia as coisas. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu tenho paciência, mas aí a pessoa volta lá atrás, ela também não nasceu aprendendo. Não nasceu sabendo, aprendeu durante a vida. Sem dúvida, isso é verdade. É até interessante que, falando da vida profissional, tem a escolaridade também. Toda a rede de ensino até o ensino médio foi em Barueri.
Aí. Eu estudei na EMEI Takeshi Takao, o primário, fui para a Escola Jorge Augusto do primeiro aqui quarta série, que ano é pros novos, né? Antigamente era série. Do Era primeiro, série, depois ginásio. isso. Ou seja, do primeiro ao quarto eu fiz na Escola Jorge Augusto, do quinto ao oitavo na MF Armando Cavazza. Aí eu fui para o ITB daqui, o Brasílio, Brasílio Flores de Azevedo. Eu fiz aqui E também. depois, em seguida, eu fui fazer a faculdade. Eu comecei a minha faculdade em 2015, na Universidade de Mogi das Cruzes, ali do campo da Vila Leopoldina. Comecei a ingressar na faculdade lá, e é até interessante essa história, porque o ano de 2014 eu me dediquei ao cursinho. Eu tinha feito no final de 2013 o vestibular, tinha ganhado uma bolsa de 50%. Nessa faculdade mesmo. Nessa faculdade, que sempre quis estudar na Universidade de Mogi, que hoje, até hoje é referência no campo de engenharia civil. Ela é referência também, parece que em medicina também, não é? Medicina também. Mas hoje mesmo na empresa que eu trabalho, 5 engenheiros são formados lá. Que legal! Aí eu prestei o primeiro vestibular, bolsa de 50%. Eu falei assim, 50% ainda é complicado para mim. Na época eu trabalhava na execução e o valor dos 50%, teoricamente, era o valor que eu recebia. Então era pegar o salário e só entregar ali. Eu falei assim, eu vou fazer diferente, vou estudar o cursinho em 2014. Aí eu comecei a estudar na Objetivo, fiz um ano de cursinho lá, voltei a fazer a prova. Quando eu fiz a prova, deu uma bolsa de novo de 50%. Eu falei, Jesus, mais 50%? Que coisa. Aí eu falei assim, não vou esperar de novo não, vou ingressar mesmo assim. Aí é até interessante que aí os 6 primeiros meses eu entrei pagando 50% da faculdade, e esse 50% da faculdade era 100% integralmente o valor do meu salário. 100%. Para não falar que não sobrava nada, sobrava R$40, que era do lanche, que de vez em quando você comia o lanche na faculdade. Mas eu falei assim, vou ingressar assim mesmo. Comecei a fazer a minha faculdade, aí com 6 meses abri uma bolsa no ProUni, para a faculdade que eu estava. Eu falei assim, eu vou me cadastrar. Me cadastrei e graças a Deus eu fui selecionado em primeiro e ganhei a minha bolsa integral, 100%, sem precisar pagar nada. E ainda consegui recuperar todos os 6 meses que eu tinha pago. Olha aí, ó, virou uma poupança. Tá vendo só? E eu até engraçado que no início da nossa caminhada a gente até questiona um pouquinho, né? Ele faz, mas Deus não é nem cristão e ganha bolsa, e eu que estou ali me dedicando completamente à sua obra, estou aqui precisando pagar. Mas aí ao longo do tempo a gente vai aprendendo qual que é o propósito de trabalhar de Deus na nossa vida, né? Logo em seguida, depois dos 6 primeiros meses de faculdade, eu consegui ganhar a bolsa integral e comecei a estudar 100% pago pelo governo. Aí eu consegui começar e terminar a minha faculdade 100% paga. É até interessante. Aí já dá aquela aliviada. Sem dúvida, que aí o dinheirinho já começa a ficar para você começa a fazer algo diferente, né? Aí quando foi em 2015, eu conheci a Gisele através da venda do carro do meu pai. Até interessante, meu pai tinha um Santana e eu também tinha acabado de aprender a dirigir. Aí eu ia com o Santana para a igreja. Aí o pai da Gisele olhava... Ela era da igreja lá? Ela tinha acabado de chegar na igreja de São Silvestre, ela era de Osasco. Aí eles mudaram para Barueri. Mas já tava assim, né? Pior que não, ainda não. Ela tinha acabado de mudar para Barueri, aí eu ia com o carro para a igreja, o pai dela olhava aquele carro e falava, nossa, que carro bonito, é meu sonho ter. E na época meu pai estava vendendo um carro. Eu falei assim, pode ser seu, é só se eu pagar o que meu pai quer que o carro é seu. Mas é um vendedor nato, né? Aí ele olhou, aí na segunda vez que eu fui pro carro, ele falou, seu pai vai vender mesmo? Eu falei, tá vendendo, se o senhor quiser dar uma olhada. Aí ele foi lá em casa, olhou o carro, deu uma volta com o carro, falou assim, não, o carro é meu. Foi lá, pagou, pegou o carro no domingo, lembro até hoje, e foi embora. Aí meu pai mexendo na documentação, ele encontrou lá que tinha uma chave, que era a chave reserva do carro, o manual que ficou. Ele falou assim, Alan, depois você vê com o seu Domingos para entregar para ele. Aí eu falei assim, tá bom pai, pode deixar. Aí eu tava vindo trabalhar na Secretaria de Obras naquela época, aí eu encontrei a Gisele no ônibus. Aí eu fui lá e falei assim, oi, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. Então, meu pai achou a chave reserva e o manual do carro lá, eu preciso combinar com seu pai para entregar. Faz o seguinte, passa seu telefone para mim, que aí a gente marca certinho para eu te entregar. Ela falou assim, tá bom. Aí ela falou assim, anota aí, 95275. Eu falei, não, fala baixo. Aí ela falou, por quê? Eu falei assim, não, porque seu número eu só quero só pra mim. Aí pronto. Aí eu já comecei a ganhar por ali. O chaveco do crente. Aí já comecei a ganhar por ali, aí depois a gente começou a conversar e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Quanto tempo? Nós começamos a namorar no dia 1º de setembro de 2015. Nós temos aí praticamente 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 anos.
Sabe o que é bom do Alan, que eu tô reparando? Que ele é muito bom em datas. Eu gosto de datas, viu? Eu sou péssima com datas, ele é ótimo, quer dizer, deve ser ótimo até com todos os tipos de dados, né? Números, né? Aí a gente começou a namorar dia 1º de setembro de 2015, nós casamos dia 20 de julho de 2019 e nós fomos coroados em ser pai agora em outubro, na nossa viagem que nós fizemos para Maragogi, nós descobrimos que ela estava grávida lá e a Liz está chegando por aí. Ai, que delícia. A que vai mandar na casa. Sem dúvida, eu até brinco com ela, que agora vai nascer uma mulher que vai mandar em mim. Com certeza, Sem com dúvida. certeza. E assim, a gente estava falando da sua parte que você conheceu, agir e tal, e você também é muito envolvido no ministério, né? Na igreja, desde pequeno, tudo. E existe esse apoio, existe essa ligação entre você e ela com relação a isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até brinco que como a gente começou a namorar em 2015, de 2015 até hoje, todos os trabalhos que eu estou, ela está juntamente comigo. E é até interessante que a gente vai até contar um pouquinho sobre isso, sobre a minha parte ministerial, que todo trabalho que o pastor vem falar para mim, Alan, eu preciso de você em tal momento, a primeira resposta que eu dou para ele, eu falo assim, pastor, vou conversar com minha esposa. Se ela aceitar, a gente está junto nessa. Mas se ela não aceitar, infelizmente eu não vou poder seguir adiante. Porque não tem como você fazer um trabalho do Senhor sem a sua família estar junto. Porque a própria Bíblia diz que o primeiro mandamento nosso é a família, né? Então nós devemos dar total prioridade à nossa família. Então eu sigo muito essa linha. E ministerialmente eu brinco que eu sou um pouquinho precoce. Eu não nasci cristão, teoricamente. Quando minha mãe me teve, ela era católica, em outubro de 95. Eles se converteram quando? Janeiro de 96, ou seja, 3, 4 meses depois viraram cristão. Eu até brinco que eu sou batizado 2 vezes, que eu fui batizado na igreja católica e logo em seguida, depois dos 12 anos, eu fui batizado na igreja evangélica. E vocês sempre congregaram no São Silvestre? Sempre congregamos no São Silvestre, de 96 em diante, sempre foi no São Silvestre. Então eu brinco que eu sou filho da casa, né? Aí é até interessante que com 13 anos de idade, eu comecei a dar aula na escola dominical. Na época, o presbítero Alessandro veio me convidar para dar aula para os adolescentes. Aí eu até brincava, mas um adolescente dando aula para um adolescente? Toda época tinha aquelas tarefas de escola dominical, corrida de versículos. Eu sempre fui muito competitivo nessa parte. Sempre quis buscar conhecimento e assim por demais. E toda tarefa que tinha, eu me destacava ali. Conhecia bastante a Bíblia. Aí eu comecei a dar aula para os adolescentes e, incrível que pareça, dos meus 13 anos até atualmente, eu dou aula na escola dominical sem ficar nenhum momento sem dar aula. Ou seja, não tive nenhum período fora da classe de professores. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre a escola bíblica dominical, né? E eu estava falando como que ela é fundamental para a vida de um jovem adolescente, né? Sim. A gente percebe nitidamente a diferença entre um jovem que frequenta uma escola bíblica dominical e um que não frequenta. Na questão de firmeza na fé, de conhecimento, de integração com a igreja, faz muita diferença, né? Ah, sim. Eu falo que a escola dominical me ajudou até na minha vida profissional. Porque quando você tem que fazer uma reunião com o pessoal da obra, uma apresentação de um projeto, e na sua primeira apresentação você já fica tímido, nervoso ali, ansioso. E a escola dominical, querendo ou não, te dá ferramentas para você conseguir lidar com o povo. É que nem hoje... Vai te treinando, sem dúvida. Hoje você coloca na sala das irmãs ou qualquer sala, eu desenrolo. É a mesma coisa na vida profissional. Teve uma vez que eu tive que falar com o prefeito de Barueri, na época que eu trabalhava na Secretaria de Obras. E para mim foi super tranquilo. As pessoas, meu Deus, a gente vai falar com o prefeito. Para mim foi super tranquilo, devido à experiência que eu tinha através da escola dominical. Comecei na escola dominical, depois da escola dominical, na adolescência, eu fui tesoureiro e secretário dos adolescentes. Aí quando eu fui para a mocidade com 18 anos, eu auxiliava o nosso líder Ilês. Ele era líder de jovens, mas ele não conseguia sempre estar nas cooperações ou então nas reuniões da sede, e eu representava ele. Aí quando foi em 2015 que eu comecei a namorar a Gisele, o pastor na época, o pastor Gessé Cosme, nos convidou para ser líder de jovens. E nós ficamos na liderança de jovens de 2015 até janeiro de 2023. Nossa! Ou seja, praticamente 9 anos aí como líderes de jovens.
Aí nós passamos pelo pastor Gessé, passamos pelo pastor Fábio. Aí quando o pastor José Francisco entrou, eu já tinha saído com o pastor Fábio. Eu tinha pedido para ele para o ano de 2023 ser um ano sabático. Aí a gente tinha saído da liderança da mocidade, o pastor José Francisco veio. E quando foi em dia 26 de julho de 2023, ele deu a oportunidade de a gente ser superintendente da escola dominical. E é até interessante que durante esse período, com 18 anos também, eu fui sair da sala dos adolescentes e fui para a sala mais difícil da igreja, que eu brinco, que é a sala das irmãs. Com Por que são 18 anos. questionadoras? Não, é porque a mulher, ela pergunta demais, é muito curiosa para conhecer alguns artefatos da Bíblia, né? Aí com 18 anos me chamaram para ser professor da sala das irmãs. Eu lembro até hoje que quando eu entrei na sala para dar aula, tinha 32 irmãs. Nossa, E eu terminei bem frequentado, E né? eu terminei a sala com 64 irmãs Nossa, matriculadas. olha isso. Graças a Deus de lá saiu professora, saiu secretárias e assim por demais. E agora eu estou na missão da superintendência da escola dominical. Mas eu já trabalhei na assistência social juntamente com a mocidade, já trabalhei no departamento de casais, eu auxiliei lá um bom tempo o pastor Fábio no departamento de casais e a gente sempre fez alguma coisinha para a igreja. E o interessante, Alan, é que as pessoas às vezes elas não dão uma certa importância do que é a igreja. Não estou só falando da igreja evangélica, não estou falando, estou falando das igrejas católica, qualquer igreja que tem essa convivência, né, que as pessoas conseguem conviver, conseguem se desenvolver. Quando elas saem para a sociedade, elas saem preparadas, elas saem com outra cabeça, né? Sem dúvida, sem dúvida. A igreja eu falo que te ajuda em tudo. Até a gente coloca a nossa parte profissional dentro da igreja. É que nem eu via que na época da mocidade tinha uma menina que ela fazia o curso de secretariado. Então por que não colocar ela na secretaria? Já que ela estuda isso, porque Vai já desenvolver. desenvolve no conjunto. Aí a gente tinha um contador também. Opa, conjunto, vamos colocar através da tesouraria. Então você consegue colocar a sua vida profissional dentro também da igreja. Tem hora que você não tem a oportunidade de estagiar fora, mas você consegue estagiar até na sua própria igreja, exato. através dos departamentos, né? E outra, você vai descobrindo os seus dons ali, né? Porque Sem ali dúvida. você tem a oportunidade de trabalhar em várias coisas. Sem Ou dúvida. cuidar de criança, ou ajudar na recepção. E ali você vai desenvolvendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Criar Ajuda demais. filho na igreja vai ser sua prioridade. Com certeza, assim como eu fui criado, essa é a ideia. Essa é a ideia. Criar a Liz na igreja e que ela. É que nem o pessoal brincar, você quer que ela seja cantora ou pregadora? Aí eu falo assim, não, ela tem que ser o que ela quiser ministerialmente falando, né? Se ela quiser cantar, amém. Se ela quiser pregar, ser uma Helena Raquel da vida, prega à Amém. vontade. Mas eu acho que o principal é você criar os seus filhos na igreja. Esse ponto, para mim, é crucial. E mostrar que a igreja não é uma caixinha, né? Tem como você ser um jovem cristão feliz, aproveitar a sua vida da melhor forma, conscientemente. Isso é muito bom. Não é uma prisão, na Não. verdade, é uma oportunidade de você desenvolver seus talentos. Com certeza, com E certeza. por falar, voltando a falar de talentos, voltando a falar um pouquinho da sua profissão, você teve a oportunidade de acompanhar muitas obras aqui. Sim. Qual é a parte que você mais gosta da engenharia, né? Porque às vezes o pessoal, que nem você falou, não é só construir, não é só colocar lá o cálculo do cimento, alguma coisa assim, né? Qual é a parte que você mais gosta? Explica um pouquinho pra gente essa área. Esse ponto é até interessante, Roberta, porque quando você fala assim, fulano de tal é engenheiro, a primeira coisa que vem na cabeça é que ele constrói prédio e pronto, acabou. Mas a área da engenharia civil ela é muito ampla, na verdade. É que nem eu falei, no início da minha carreira aqui na Secretaria de Obras, eu trabalhava com essa parte de anistia, desdobro, levantamento topográfico, acompanhamento de obra. Na execução, que eu trabalhei a minha segunda empresa, eu fazia a obra mesmo. Ou seja, pé no barro, reforma, ampliação e assim por demais. Capacete branco, pisava lá na obra, aquelas coisas todas. Hoje, na empresa que eu trabalho, que eu atuo, eu trabalho na parte comercial e de planejamento e orçamento. Só um minutinho. Você falou capacete branco, porque tem diferenciação de cores? Tem. Na obra, cada cor de capacete indica algo. Ou seja, o engenheiro é o branco, o servente é o verde, aí o amarelo geralmente é do pedreiro. Cada função tem o seu capacete. Agora eu vou ficar olhando as cores do capacete. Tipo, o engenheiro tá ali. Mas não vou mentir não, tem algumas empresas que não ligam muito não. Liga muito. Mas se a empresa for seguir mesmo, tem
uma cor de capacete específica para cada um dos profissionais. Interessante. Aí hoje na empresa que eu trabalho, na Scopus, eu trabalho na parte comercial e de planejamento e orçamento. Ou seja, hoje eu fico responsável, a empresa trabalha com obra pública. 95% das nossas obras são obras públicas. E como a gente consegue captar essa obra pública? Nós conseguimos captar através dos editais de licitação. Ou seja, sai no diário oficial dos municípios, da cidade de São Paulo, todas as obras que estão tendo no município. E a partir daí nós obtemos o edital e montamos aquele edital. Aí eu vai escolhendo qual vai participar. Isso, aí eu faço toda essa captação, montagem das pastas, orçamento e faço a entrega e vamos para a licitação. Se a gente ganhar a obra, a gente começa a executar. Eu também fico fazendo, hoje eu faço parte da parte de planejamento e orçamento. Ou seja, uma obra para ela começar bem e terminar bem, tem que ter todo o seu planejamento financeiro. Isso até na nossa vida também, né? Ou seja, eu sei onde estão os pontos críticos da obra, onde tem a maior dificuldade de você executar ela, e eu começo a tentar dar caminhos alternativos para a gente conseguir suprir aquela dificuldade. Então eu trabalho nessa área. Então, tipo, hoje eu não atuo 100% no campo. Eu fico mais na parte de escritório, cuidando de toda essa parte de licitação, orçamento, planejamento. Alan, trazendo a sua profissão para o dia a dia, para a prática daquele que está lá assistindo, né? Vale a pena contratar um engenheiro para uma reforma ou para fazer um puxadinho em casa? Porque às vezes o pessoal fala assim, é muito dinheiro. Mas eu também já vi pessoas falando assim, é muito dinheiro. Não, você acaba economizando dinheiro, por quê? Porque você tem um cálculo de material, você tem um cálculo de tudo, aquilo para não fugir. Porque às vezes a gente contrata um pedreiro que acaba saindo mais caro, porque cada hora é uma coisa, é um imprevisto, ou um material que aumentou o preço. Vale a pena contratar um engenheiro? É até engraçado que se eu falar, o pessoal vai falar assim, Roberto, ele vai falar que vale, né, a área dele. Mas é que pareça, vale a pena. Mas eu tô falando isso porque eu sei que você faz tudo na ponta do lápis, sim, né? Vale a pena. E é até interessante que eu falo que até nas nossas igrejas, a gente tem que começar a colocar isso em prática. Tem hora que a gente escuta tantas pessoas que têm um conhecimento da área, mas você não quer procurar talvez um engenheiro para tirar essas dúvidas. Assim, o engenheiro, qual que é a função do engenheiro? Lógico, você vai fazer um puxadinho, um pedreiro vai fazer brilhantemente. Mas o engenheiro vai te dar algumas metodologias de você economizar na sua obra, tanto quanto material, quanto financeiramente falando. Um exemplo, hoje você tem algumas estruturas que você não precisa mais de bloco, cimento, areia. Você tem a steel frame, que é a estrutura metálica, você tem a de drywall, que é aquele de gesso acartonato. Então você tem vários métodos construtivos que te auxiliam e te ajudam financeiramente falando. E sai um pouco do convencional. É até engraçado que a gente estava até conversando no São Silvestre esses dias. As pessoas acham que um ar-condicionado de 60 mil BTUs é para você colocar em qualquer lugar. Não, não é assim que funciona. Talvez você gaste aí 12 mil reais, 15 mil reais, sendo que um ar-condicionado com uma capacidade um pouco menor atende até melhor do que um de 60 mil BTU. Aí você gasta dinheiro à toa. Você vai começar a gastar com material que você teve que gastar com um ar-condicionado gigantesco e com energia também que vai ser pro resto da sua vida, teoricamente, Sim. quanto você usar. Então, o engenheiro ele vai te auxiliar em todas essas partes. É que nem fiação. Fiação tem pedreiro que usa, vou até falar um pouquinho grego para alguns, fiação de 6 milímetros para tudo, para chuveiro, para tomada, para iluminação. E não, o engenheiro vai te mostrar que uma fiação de iluminação você pode usar o fio 1,5, que é 3, 4 vezes mais barato que um de 6. Tomada você usa um fio de 2,5 milímetros. Só o chuveiro que sim, você usa um de 6 milímetros. Ou seja, às vezes o pedreiro que ele não é formado, é formado na vida, ele tá pensando assim, eu não vou falar para ele comprar 2 rolos desse aqui, vou comprar já desse aqui mesmo, que daí eu já uso para tudo, e como se estivesse economizando, sim. Na realidade no final você está tendo um prejuízo. Sim. E são essas partes minuciosas que o engenheiro vai trabalhar para fazer com que sua obra seja financeiramente dizendo mais viável, né? É até interessante que eu já estou até pensando na minha construção. Eu, graças a Deus, comprei um terreninho em Santana e quero construir lá. E até as pessoas perguntam, mas você vai construir de alvenaria, aquelas coisas? Eu falei assim, não, eu acho que não. Eu quero construir de steel frame, que é a estrutura metálica, que é bem mais barato que a convencional, bem mais rápida. E isso eu adquiri através de conhecimento da faculdade, através de atuação na área, né? E essa que você fala que ela é metálica, você fecha ela com o quê? Eu fecho ela com drywall mesmo.
Aí tem um drywall específico que é para anti-chuva, que aí você pode fechar a sua casa lateralmente, juntamente com a manta anti-chama, para ter tanto conforto acústico, quanto para não correr o risco de pegar fogo nem nada na sua casa. E o conforto térmico também. Sem dúvida, sem dúvida. É uma coisa muito interessante, porque geralmente a gente faz o puxadinho e esquecemos disso, né? Aí a pessoa vai fazer o quarto do lado da casa do filho e só coloca aquela meia parede. Aí enquanto um conversa de um lado, o outro escuta do outro. E querendo ou não, o engenheiro vai te auxiliar em muito isso. E muitos, eu penso assim, né? Quando a gente vai querer comprar um apartamento, alguma coisa assim, era bom levar um engenheiro da sua confiança para ele avaliar o tipo de obra, né? Sem dúvida. Eu tenho reclamação de um amigo meu que ele mora num apartamento que ele fala que ouve a vizinha tossir. Eu falei, gente, quando é assim, leva um engenheiro para ver, ó, porque eles falam um monte de coisa, a gente não entende nada. A parede é de sei lá o quê. Aí você fala assim, ah, tá. Se não tem um engenheiro ali para saber do que é mesmo aquela parede, não tem como opinar. É que nem muita casa germinada, né? Muita casa germinada, as pessoas falam assim, ah, mas eu escuto tudo que o meu vizinho escuta. É porque talvez você não viu no projeto como era a sua parede. Com certeza era meia parede. Então é por isso que você escuta isso. Se fosse parede bloco inteiro virado, talvez você não escutaria. É até interessante isso, são detalhes que nem você falou. Se você levar um engenheiro, ele vai te alertar, ó. Você quer comprar a casa? Tudo bem, mas só te avisando, você vai escutar seu vizinho por causa disso, disso, disso. Exato. Sua casa tem um pé direito baixo, então quando a vizinha de cima começar a andar com o sapato alto, você vai escutar a sua casa. O cachorro tá correndo, você vai escutar também. E assim, o tipo de material que usa também, né? Sem dúvida. Tipo, até nos revestimentos, alguma coisa assim. Sem dúvida. Mas é até interessante dizer que, pelo menos, tem muitos amigos meus que me procuram hoje quando compro um apartamento para realmente ver se tudo que foi comprado está de acordo, se foi entregue conforme estava no contrato. Ou então a pessoa vai fechar um contrato, manda para mim um projeto, Alan, realmente é viável, tá certo. Hoje tem bastante, principalmente jovens que estão comprando essa parte de imóveis e procura os engenheiros hoje. Até porque hoje em dia, pela essa expansão imobiliária, os apartamentos estão cada vez menores e um material cada vez inferior, né? Sem dúvida. Então, assim, se é um apartamentozinho pequeno, mas com uma boa qualidade, você tem uma privacidade. Hoje a moda é kitnet, né? Aqueles 15 Agora metros quadrados. Você imagina uma kitnet com uma meia parede, vamos supor. Não dá, gente. Sim. Não dá. Incrível que pareça, tem crescido muito o número de kitnets, até porque no estado de São Paulo, muitas pessoas do interior vêm trabalhar em São Paulo. E devido à logística de voltar para suas casas, alugam uma kitnet para passar durante a semana e o final de semana volta para suas residências. Fazer uma pergunta que todo mundo, ignorante como eu, quer saber. Olha lá, hein? Qual é a diferença do engenheiro para o arquiteto? Boa. O arquiteto ele fica responsável pelo desenho da sua casa. Ou seja, sabe aquele sonho? O meu sonho é ter uma piscina na frente de casa, com uma parede verde do lado, na área da frente uma churrasqueira, o meu quarto com closet, aquelas coisas todas. Quem vai fazer todo esse desenho, aquele 3D que você realmente vê a sua casa é o arquiteto. O engenheiro vai pegar aquele seu sonho e colocar na execução da obra. Ou seja, vai pegar aquele seu sonho e dizer para você se é viável ou não, ou se é um pesadelo que vai custar milhões. Financeiramente falando, né? Mas o arquiteto fica responsável por toda essa parte de desenho. O engenheiro ele fica responsável pela execução, ou seja, colocar aquele papel em prática. Ou seja, você sonhou com aquilo, a gente vai tentar realizar o seu sonho executando. Essa é a ideia. É porque às vezes as pessoas acham que quando é um projeto, eu falei com o meu arquiteto, mas o arquiteto não é a pessoa adequada para dar, como fala, o orçamento da obra, né? É até interessante, Roberto, que tem muitas pessoas que falam assim, meu sonho era ser engenheiro, mas não quero construir prédios. Mas que nem a gente começou no início, a engenharia tem vários ramos. Tem pessoas que são engenheiros eletricistas, ou seja, só fica responsável por toda a parte de energia da casa. Tem engenheiros hidráulicos, que é somente pela parte de saídas de água fria, água quente, esgoto das casas. Tem gente que é engenheiro acústico, ou seja, toda a parte de ruído da casa. Ou seja, a pessoa pode se especializar em um dos ramos da engenharia para não precisar ficar executando a sua obra, não pisando no barro, né? Então essa parte é muito interessante. Ou seja, cada um tem a sua função na obra e todos juntos realizam o sonho das pessoas. E você aí que é adolescente, aí que está querendo escolher uma profissão e fala assim, eu quero ser engenheiro.
pesquisa mais, porque só ser engenheiro não diz muita coisa. Você tem que ter uma especialização, porque só ser engenheiro fica muito amplo, Muito né? amplo, engenheiro do quê, né? Porque tem tantas áreas, tantas coisas que você pode utilizar. E se você souber o que você quer fazer, vai ajudar muito na hora de você escolher a faculdade certa, né? Sem dúvida, ajuda demais. Por isso que eu falo, viva o hoje para trabalhar no futuro. Aproveite as oportunidades de hoje, porque futuramente você vai trabalhar bastante para montar o seu castelo. E é aquilo que o pessoal fala, né? Se você trabalha naquilo que você gosta, o trabalho é mais leve, né? Não é aquilo, tem que trabalhar hoje. Não. Sem dúvida, Porque você vai ali alimentando também os seus sonhos para o futuro, falando assim, não, eu estou fazendo o que eu gosto e eu quero crescer nessa profissão, né? Isso é verdade, isso é verdade. Olha, o nosso tempo, por incrível que pareça, já acabou, acredita? Mas já, a gente só chegou na metade. Nem na metade, chegamos num terço, né? Mas eu quero te agradecer. Eu quero que você volte outras vezes, porque Amém. a sua experiência no ministério, a sua experiência na profissão, a sua experiência de vida como casal, aí daqui a pouco como pai, eu acho que inspira muitos jovens, né? Eu sei que aqui em Barueri, no setor 10, muitos jovens te admiram, muitos jovens fixam o olhar em você e falam assim, não, eu quero ser como o Alan. Então, assim, eu quero que você volte outras vezes. Mas, antes de encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens, esses adolescentes, né, que às vezes estão tentando se encontrar na vida ainda. Certo. Roberto, eu quero desde já agradecer essa oportunidade, foi muito bom estar aqui contigo, bater esse papo. Certamente vamos fazer essa parte 2 aí, que tem muita coisa para contar, muita coisa boa. Mas a única mensagem que eu quero deixar para os jovens é que você não pode se atentar às suas características, às suas qualidades, mas sim você tem que se atentar ao ouvir o que Deus quer falar contigo. Porque talvez você não tenha características que te abonem a algo, mas somente a sua disponibilidade em fazer, Deus vai te capacitando, vai te dando instruções como você deve caminhar. Por isso, não se apegue às suas características, mas sim apegue-se à sua disponibilidade em fazer a obra do Senhor. É que nem eu falo, quando você chega em um lugar, talvez você não sabe fazer nada, você acabou de sair da faculdade e está sendo o seu primeiro emprego. Meu Deus, eu escutei isso na faculdade, mas agora colocar em prática eu não sei. Fica tranquilo, porque Deus vai te dar capacidade de fazer através da sua disponibilidade. Amém. E eu costumo dizer, né, que independente da nossa profissão, é ferramenta para o reino, né? Sem dúvida, sem dúvida. O engenheiro, o advogado, o médico, a faxineira, todos nós, acima de tudo, estamos a serviço do reino, né? Sim, sem dúvida. Porque o que importa é que ele cresça e que a gente diminua. Não é verdade? É isso aí. Obrigada, Alan. Eu quero Obrigado. deixar para você a nossa canequinha. Opa, muito obrigado. Levar como lembrança para você tomar o seu cafezinho lá. Já vou colocar na minha mesa na obra já, ó. Ai, ó, Já que deixar lá chique. já. E agradecer você e vocês que estiveram conosco. Agradecer mais uma vez e lembrá-los de se inscrever no canal, que ajuda muito a gente. Sem dúvida. Quando você se inscreve, a nossa mensagem vai ter mais alcance, vai alcançar mais pessoas. E você aí que tem um filho, que está aí, que não sabe o que fazer, está escolhendo profissão, manda esse podcast para ele, fala, assiste lá o Alan, que o Alan tem coisas boas para te ensinar. E se tem um sonho que quer ser engenheiro, pode conversar comigo, né? Exatamente, a gente sempre deixa aqui as redes sociais do Alan, de todos os convidados. Se você tem alguma dúvida, quer tirar tem uma pergunta para fazer sobre profissão, sobre o vestibular, sobre o ProUni. Sem dúvida. Né? Eu quero cursar, mas eu não tenho condições, como é que eu faço? Chama o Alan, que ele vai contar a experiência dele com detalhes e você vai seguir os passinhos aí para alcançar o sucesso, né? Isso aí, tamo junto. Gente, Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.